Olá, boa tarde. O presidente do Senado não tem pressa para votar reforma trabalhista. Eunício Oliveira diz que é preciso garantir o amplo debate da proposta no Senado. Nós temos até o dia 13 de julho para votar essa matéria. Para que assodamento? Para que não permitir? Por que não permitir que a oposição exponha, dispute, reclame, faça o papel da própria oposição? E aqueles que concordam, defendem, os que discordam, têm um outro posicionamento. Então, esse aqui é a casa da democracia. Então, nós não podemos ter esse assodamento, vamos botar semana que vem. Nós nunca votamos tantas matérias como nós votamos nos últimos 20 dias aqui no plenário do Senado. Então, o parlamento continua funcionando naturalmente e vai continuar funcionando naturalmente, pensando no Brasil e pensando nesses 14 milhões de brasileiros que precisam, né, de emprego, de renda e de trabalho. Então, é nosso papel e nós vamos cumprir com ele. A fórmula é conhecida. Para cada real gasto em saneamento básico, a economia na área da saúde equivale a R$ 4. Apesar disso, o Brasil investe pouco no setor. Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta que havia sido vetada no ano passado pela Presidência da República, uma nova tentativa de garantir mais dinheiro para obras relacionadas ao fornecimento de água e esgoto. Segundo dados do Ministério das Cidades de 2014, mais da metade da população do país não conta com serviço de coleta de esgoto. Além disso, apenas 40% do que é recolhido passa por algum tipo de tratamento. Entre 2010 e 2014, a média de investimento no setor foi de 10 bilhões de reais, 5 bilhões a menos do que o necessário para alcançar a universalização em 2033. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais altera a lei do saneamento básico para garantir mais recursos. Em troca do aumento do investimento, as empresas prestadoras de serviços públicos de saneamento pagariam menos PIS/PASEP e COFINS. O benefício valeria por 5 anos e o impacto no orçamento de 2 bilhões e 500 milhões anuais. Como a matéria trata de isenção fiscal, o projeto também será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Para que a empresa tenha algum tipo de benefício, ela tem que estar acima da média dos últimos 5 anos. Por exemplo, se no exercício anterior ela investiu 5 milhões e no próximo vai investir os mesmos 5 milhões, ela não tem nenhum tipo de benefício, só terá se for acima dessa média. A área da receita, a área de parte da economia de qualquer governo, se preocupa com a questão de abrir mão de arrecadações e tudo mais. Esse é um debate que sempre é levado em conta. Entre a possibilidade de abrir mão de uma receita variável que poderá vir e ter um vigoroso programa de saneamento e de abastecimento d'água, eu defendo um vigoroso programa de saneamento e abastecimento d'água. Portanto, independente da orientação, eu vou aqui encaminhar favorável como líder do governo e vou trabalhar na Comissão de Assuntos Econômicos para aprovar essa matéria. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou requerimento para que um grupo de senadores visite algumas propriedades para conhecer de perto a situação dos trabalhadores do campo e da cidade. A matéria foi aprovada depois da garantia de que a diligência não afetaria a leitura do relatório da reforma trabalhista prevista para amanhã desta quinta-feira. Acho que não precisa vincular de forma direta a votação dessa ou aquela matéria, mas que fique o compromisso de nós outros, já aprovamos em outra comissão, de fazermos essa visita, conhecer a realidade. A Comissão de Educação recebeu um manifesto contra a decisão do governo que excluiu entidades da sociedade civil do Fórum Nacional da Educação. O colegiado tem, entre outras funções, a de acompanhar o andamento do Plano Nacional da Educação, que estabeleceu metas até 2024. O manifesto é assinado por 20 das 41 entidades que integram o fórum. O documento critica a portaria editada pelo Ministério da Educação em abril, que redefine a composição do fórum. Foram excluídas algumas entidades da sociedade civil, como a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Senadores avaliaram como arbitrária a medida. O fórum não é um órgão de governo, senador Teomaro, é um órgão de Estado. E
ele tem uma missão nobre. Qual é a missão do fórum? Por isso que ele é formado pelas entidades que representam o poder público e as entidades que representam a sociedade civil. A missão mais nobre dele é fazer a interlocução com a sociedade civil, senadora Lúcia Vânia, é trazer o debate com toda a pluralidade que o debate requer, porque quanto mais debate, mais consensos e mais legitimidade nós vamos construir para fazer avançar as políticas públicas, principalmente num campo, né, tão complexo como é o campo da educação, que por si só exige, repito, muito debate. Eu não compreendo a educação sem que seja um processo de participação a mais diversa da sociedade. O próprio ato de educar é um ato de troca permanente e só mesmo um descompromisso com um projeto de educação participativa pode levar a uma desvalorização do fórum, uma agressão ao fórum, como que acontece no atual governo. A senadora Lídice da Mata lembrou que a comissão já aprovou o requerimento de convite à secretária executiva do Ministério da Educação para que explique a portaria. A senadora Lúcia Vânia explicou que espera a votação da reforma trabalhista para marcar a data da audiência. É preciso que essa audiência pública, que é de extrema importância, venha a ser realizada após a votação nas comissões da reforma trabalhista, que está, de certa forma, atraindo os senadores todos. É natural que isso aconteça e nós temos tido muitas dificuldades para manter o quórum aqui nesta comissão. Na reunião da Comissão de Direitos Humanos, nesta manhã, foram aprovados pedidos para a realização de audiências públicas e analisadas sugestões da população enviadas pelo portal E-Cidadania. Sugestão número 8 de 2017, não terminativo. Regulamentação para marcadores de airsoft, arma de pressão de uso permitido, ação de gás comprimido, dispensa do certificado de registro. É a autoria do programa E-Cidadania, que é aquela sugestão que vem pela internet, pelo canal E-Cidadania. O relator rejeitou a proposta e fez críticas ao encaminhamento de sugestões relacionadas com o uso de armas pela população, que, segundo ele, vem ocorrendo com frequência. Parece até uma coisa de lobby de indústria de armas, etc. Então, eu estou levantando essa questão aqui porque eu estou vendo que está aumentando esse tipo de sugestão para a sociedade se armar e facilitar a compra de armas, etc. E a tendência da sociedade é se armar contra a violência, né? Se você for fazer uma pesquisa, quem é a favor da pena de morte no Brasil, com certeza ganha esta visão aí. Os senadores aprovaram ainda a realização de uma audiência pública para discutir o Estatuto das Famílias. PLS 470, de 2013, dispõe sobre a caracterização e entidade das famílias. E houve uma mudança muito grande nos últimos anos em relação à composição das famílias brasileiras. E é fundamental que essa casa discuta, esse tema já esteve na agenda da CDH, houve algumas divergências, mas agora essas divergências estão superadas, então nós pedimos o apoio para aprovar esse requerimento para promover essa audiência e continuar debatendo um tema fundamental, importantíssimo para as famílias brasileiras. Outra audiência pública aprovada pela comissão vai resgatar e avaliar os projetos em tramitação que tratam dos direitos da população LGBT. Vamos resgatar o que tem de legislação tramitando sobre a população LGBT e discutir para embasar, para a gente poder tentar levar esses projetos adiante. Então, dia 28 de junho é o Dia Nacional, Dia Mundial do Orgulho LGBT, e essa audiência pública deverá acontecer nessa data, né? Depois a gente informa quem serão os convidados e convidadas. Confira também as atividades que ocorreram nesta manhã em outras comissões do Senado.
Entre os projetos aprovados pela Comissão de Defesa do Consumidor está o que cria tarifa social de água e esgoto, para beneficiar famílias com renda de até meio salário mínimo, com descontos de 20% a 40% na conta. A matéria seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores também aprovaram um projeto que obriga a constar no rótulo das bebidas alcoólicas o valor energético do produto. O projeto vai à Comissão de Assuntos Sociais. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi lido o relatório sobre o projeto de lei que destina 5% das unidades do programa Minha Casa, Minha Vida para atender os trabalhadores da construção civil. E na Comissão de Ciência e Tecnologia, os senadores leram requerimentos que pedem audiência pública sobre a situação da ciência no Brasil, sobretudo após o corte orçamentário de 44% na área. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 indicações para o Conselho Nacional de Justiça. A desembargadora Daldice Maria Santana de Almeida, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi reconduzida ao posto. E o ministro Aloísio Corrêa da Veiga assume a vaga do CNJ destinada ao Tribunal Superior do Trabalho. A comissão aprovou ainda a indicação do Superior Tribunal de Justiça para que o juiz cearense Luciano Nunes Maia Freire passe a integrar o Conselho Nacional do Ministério Público. As indicações vão em regime de urgência para a votação em plenário. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Em instantes, você acompanha a sessão plenária do Senado desta quarta-feira. Continue com a gente.